personagem novo, criado recentemente, mais precisamente no ano de 1982, aqui no Brasil. O personagem Biquinho é criação de um brasileiro, Valdir Igaiara, nos estúdios de quadrinhos da Editora Abril, no ano de 1982, para vocês terem uma ideia. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Biquinho, o sobrinho do Peninha, como ele surgiu nas revistas da Editora Abril, nos gibis da Disney, na década de 80, precisamente no ano de 1982. Nessas duas revistas, Mickey, número 354, e Almanac Disney, número 130, foram exibidas a propaganda de lançamento do Biquinho. Pode ver que ele ainda não aparece na capa dessas revistas, não é mesmo? Vamos ver qual é essa propaganda. Olha, apareceram essas propagandas. Tá vendo? Vamos dar uma olhadinha o que dizia nessa propaganda aqui. Nasceu Biquinho, é o sobrinho do Peninha, trazendo jogos incríveis e um prêmio para você. Veja só o que você vai ganhar com o Biquinho. Tchan, tchan. Bom, eu vou esconder um pouquinho, porque eu vou falar dos brindes só no finalzinho do vídeo, tá bom? As revistas Almanac Disney, número 131 e no número 355 do Mickey, não saiu nada falando sobre o Biquinho, tá vendo? Olha, não saíram nada. Nem histórias também, nenhuma história dentro falando do Biquinho, certo? Então, nessas duas revistas não saíram nada do Biquinho. No Tio Patinhas número 202, que é essa capa aqui, Tio Patinhas número 202. Alegria e confusão. Tem Biquinho nesta edição, na página 3. O que seria isso, gente? Ó, o Tio Patinhas número 202, ele é de abril de 1982, certo? Pode ver aqui, ó, abril de 1982. Nessa revista surgiu a primeira história do Biquinho no Brasil. Biquinho, o furacão branco e preto. Nessa primeira história, o Biquinho, ele não é desenhado em cores. Ele está em preto e branco. Ei, Amadeu, você viu essa? Como se não bastasse o Peninha e suas confusões, agora vamos ter que desenhar o sobrinho dele também. Sobrinho do Peninha? Pobre Donald. Pobre Donald, pobre Patópolis. Me passa o apontador. Ele vai ser um trapalhão como o tio? Tanto assim não, muito mais. Caramba, o nome dele é Biquinho e vai viver na casa do tio. Ai, por que gritou? Eu gritei? Quem gritou então? Fui eu, ai! Vamos ver quem gritou aqui nessa história. Olha lá, ó. Não é possível, meu desenho está falando. Errado, seu desenho está gritando. Não sei para que usar a ponta tão afiada. Desculpe, é que eu nunca ia imaginar que... Está desculpado, agora chega de papo furado e termine as minhas pernas. É uma historinha falando da criação do Biquinho, do sobrinho do Peninha aqui no Brasil. Muito legal, ó. Ele está em preto e branco. Essa foi a primeira história que apareceu no Brasil do Biquinho, ainda com ele em preto e branco. Por que em preto e branco? Lá na frente, na hora que eu falar dos brindes que vieram nessas revistas, eu vou explicar por que ele estava em preto e branco. Mickey número 356, esse Mickey número 356, ele é de junho de 1982. Ó, o número 356. Vocês podem ver que olha a capa. Também, nessa edição, Biquinho Pinto 7. Olha lá. Então, o Biquinho ainda está em preto e branco, não está colorido como os demais personagens dos quadrinhos dessas revistas. Essa seria a segunda história do Biquinho publicada no Brasil, também com ele desenhado em preto e branco, certo? Pode ver, ó. Biquinho, na página 9. Biquinho entre a cruz e a espada. Então, essa aqui foi a segunda história do Biquinho, publicada no Brasil, com ele desenhado em preto e branco ainda. Neste Almanac Disney número 132, que foi publicado em maio de 1982, não tem história do Biquinho, certo? Mas tem uma propaganda anunciando algo muito interessante. Vamos ver o que é? Olha aqui. Exatamente na página, segunda página, olha lá.
A Origem do Biquinho, sobrinho do Peninha. Esta é a maior gozação já feita nos quadrinhos. Você vai rir como nunca com a história Sobrinho de Peixe. Uma aventura do Peninha mostrando como foi que surgiu o seu sobrinho. No Tio Patinhas número 203, sim. A capa com o Peninha em preto e branco ainda. Certo, olha, ele está em preto e branco. Ele acabou de nascer, de surgir. A cegonha veio trazer o ovo aqui, trazendo o biquinho, certo? Então aqui nós temos o nascimento do Biquinho, a primeira história da revista, anunciado pelo Tio Patinhas. Aqui nós temos o nascimento do Biquinho. Essa é a história. O sobrinho do Peninha. Gente, por que nós estamos falando sobre isso? Sobre o surgimento do Biquinho aqui no Brasil? Porque isso tudo envolveu exatamente o assunto do nosso tema, brinde surpresa. Nasceu o Biquinho. É o sobrinho do Peninha, trazendo jogos incríveis e um prêmio para você. Em abril, as revistas em quadrinhos Disney começam a publicar histórias desse novo personagem, Biquinho, o sobrinho do Peninha. Você vai vibrar com ele. Veja só o que você vai ganhar com o Biquinho. Nas revistas Almanac Disney número 129, no Tio Patinhas número 201 e no Mickey 353, vieram um brinde maravilhoso, que foi o jogo do Biquinho. Essas revistas antecederam aquelas que eu te mostrei anteriormente para vocês, que mostrava as primeiras histórias com o Peninha, ainda com o Peninha desenhado em preto e branco. Mas por que ele estava sendo desenhado em preto e branco? Nessas 3 revistas veio também um concurso. Pinte o Biquinho, olha lá, pinte o Biquinho e ganhe o Mini Bug. A Grow, que era a indústria de brinquedos que patrocinou esse joguinho, ela fez esse concurso. Sugira as cores da roupa, do boné e dos sapatos do Biquinho e escreva uma frase sobre ele. O Mini Bug pode ser seu. Eu vou gostar do Biquinho por quê? Aí você colocava as cores que você queria. Você está vendo? Então, as cores foram decididas pelos próprios leitores da revista. Por isso que naquelas edições que eu mostrei anteriormente para vocês, não tinha cor ainda no Biquinho. Tá explicado. Olha que legal os brindes. Cada revista dessas 3 que eu falei para vocês, Almanac Disney 129, Tio Patinhas 201 e Mickey 353, vinham 5 cartinhas do jogo do Biquinho. Vamos ver quais são? Na revista Almanac Disney número 129, de fevereiro de 1982, quando surgiram as primeiras 5 cartinhas do jogo do Biquinho, foi também a primeira vez que surgiu o Peninha numa capa de revista aqui no Brasil. Almanac Disney, número 129, de fevereiro de 1982. Essa foi a primeira aparição do Biquinho no Brasil mesmo numa capa, em fevereiro de 1982, contendo as primeiras 5 cartas do jogo do Biquinho. Vamos dar uma olhadinha nessas 5 cartinhas? Olha que legal, gente. Nessa revistinha, como já não está lacrado, eu posso retirar para a gente ver, ó. Muito legal, né? A1, o Biquinho A1. O Tio Patinhas B1. O Mickey C1. Zé Carioca D1 e a Maga Patológica E1. No Mickey número 353 de março de 1982, vieram mais 5 cartas do jogo do Biquinho. Nessa revista, eu não vou retirar porque ela está lacrada, ó, original, mas constam as seguintes cartinhas: Biquinho A2, Tio Patinhas B2, Mickey C2, Zé Carioca D2 e Maga Patológica E2. E na revistinha Tio Patinhas número 201, também de março de 1982, vieram as últimas 5 cartas do jogo do Biquinho, totalizando dessa forma 15 cartas. Estas últimas 5 cartas foram Biquinho A3, Tio Patinhas B3, Mickey C3, Zé Carioca D3
e Maga Patológica D3. Ao todo, foram 6 jogos distribuídos nessas 3 revistas. No Almanac Disney número 129 de fevereiro de 1982, vieram os seguintes jogos: Trinca do Biquinho, para 3 pessoas. Este é um jogo bastante dinâmico que todos vão gostar. O importante é formar trincas com as sequências A1, A2 e A3, B1, B2 e B3 e assim por diante. O jogo 6,5 é para 3 pessoas. Neste jogo, vale mesmo é a sorte. O objetivo é bater o jogo de maneira a fazer 6,5 pontos com o valor das cartas. Não pode estourar. No Mickey 353 de março de 1982, mais 2 jogos. Esconde-esconde para 2 pessoas. É preciso ter boa memória neste jogo. Verdade ou mentira para 2 pessoas. Neste jogo, o que manda é um blefe. Bem feito. Já no Tio Patinhas número 201, vieram os 2 últimos jogos, do total de 6 que vieram de brinde nessas 3 revistas. Trimemória para 2 pessoas. Para ganhar nesse jogo, é preciso ter muita atenção. Quina para 3 pessoas. Aqui está um jogo diferente e divertido. O Almanac do Peninha foi publicado, o número 1, em agosto de 1981. Vocês podem ver aqui, o Almanac do Peninha, agosto de 1981, número 1. Uma edição muito bonita, capas cartonadas. Neste Almanac do Peninha e do Biquinho, que foi publicado em julho de 1982, aí sim foi o surgimento da primeira história do Biquinho, ele colorido. Vamos ver? Almanac do Peninha e do Biquinho, olha lá, número 2, de julho de 1982. Olha aqui, ele já está colorido e ele está amarelinho, olha. Ele é amarelinho com as roupinhas coloridas também. Olha lá, Biquinho, um sobrinho da pesada. Legal? Então aqui foi a primeira aparição do Biquinho já colorido.